Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso do livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para você aprender de forma didática bem mais fácil. Para você que está empenhado aí no canal, vendo as videoaulas, vamos ajudar aí compartilhando para que mais inscritos cheguem até o nosso canal e a gente atinja aí a marca de 1000 inscritos. Então curta, compartilhe e não deixe de comentar suas dúvidas para que eu possa saber se você está tendo alguma dificuldade e fazer uma videoaula para poder te ajudar. Bom, vamos para a nossa videoaula de hoje. O que é um objeto? É o que a gente vai ver nessa videoaula. Eu acredito que a gente não vai conseguir dar todo o conteúdo de objeto aqui, porque esse capítulo do livro que a gente está nele é um capítulo mais extenso, tem bastante conteúdo que é base para o restante do livro. Então a gente precisa ir desmistificando aqui a programação passo a passo para que a gente não atropele aí alguma coisa. E como eu faço o resumo do livro para você para fazer em videoaula, eu não posso deixar as partes principais para trás. Eu tenho que, mesmo que eu tento fazer um resumo, dentro do meu resumo tem que estar o mínimo necessário para você aprender, ok? Até mais do que isso é o que eu faço aqui. Bom, o que é um objeto? Então, os objetos eles agrupam um conjunto de variáveis e funções para criar um modelo de algo que você reconheceria a partir do mundo real. Nesse caso do livro aqui, a gente está falando sobre um hotel. Tá? A gente vai criar um objeto aí do hotel. Em um objeto, variáveis e funções assumem novos nomes. Então, a gente vai ver isso aí de forma bastante, né? Porque você vai ver que as variáveis elas assumem um novo nome. Né? As variáveis agora elas são conhecidas como propriedade. Então, por exemplo, aqui nome, rooms, booked, gene, room types são variáveis. Né? Se uma variável for parte de um objeto, ela será chamada de propriedade. Propriedade informa aspectos do objeto, como o nome de um hotel, o número de quartos que ele tem, né? No caso aqui ele tem essa propriedade. Cada hotel individual pode ter um nome diferente e um número diferente de quartos. Então você concorda comigo que essa variável aqui, hotel, ela se transforma num objeto à medida que ela tem várias propriedades e cada hotel basicamente vai ter o mesmo nome de propriedade, porém o seu valor vai mudar. Eu tenho um hotel com um nome, no caso aqui Quai, mas poderia ser Ibis, poderia ser Hotel 10, poderia ser qualquer tipo de nome. Mas você há de concordar comigo que para uma estrutura de objeto, essas propriedades aqui, basicamente todos os hotéis têm. E aqueles que não tiverem vão ter os seus valores diferente aqui na frente. Por exemplo, esse hotel aqui, gym, em inglês é academia. Ele colocou aqui um valor booleano true. Esse hotel possui academia, né? Verdadeiro. Mas se fosse um hotel que não tivesse, aqui seria false. E eu não precisaria mudar aqui a estrutura do meu objeto. Bom, em um objeto, funções são conhecidas como métodos. Então, olha aqui embaixo, eu tenho uma função. A gente já viu função em aulas anteriores. Isso aqui nada mais é do que uma função. Porém, agora essa função ela é conhecida como método. Tá? E se ela for parte do objeto, ela é conhecida como método. Se ela não tiver fazer parte do objeto, ela não será conhecida como método e sim como função. Bom, essa função aqui, por exemplo, que é uma função chamada check availability, o que é isso? É uma função para checar a disponibilidade de quartos nesse hotel. Então aqui ela faz um retorno aqui, que a gente já vai falar sobre isso, sobre essas palavrinhas, sobre esse ponto aqui. Mas aqui ela faz basicamente o quê? Ela vai fazer uma checagem, se esse hotel tem disponibilidade ou não. Mas o que eu quero que você se atenha aqui? Que esses nomes aqui, isso aqui é uma propriedade do hotel, né? Propriedade de nome com seu valor, propriedade de rooms, né? Quarto com seu valor. Mas esses nomes aqui são chamados também de, esses nomes em vermelho aqui em rosa, são chamados de key, chaves. E esse em verde são chamados de value, valor. Então a minha função, que agora se transformou num método, tudo isso aqui agora é um método do meu objeto, aqui é a chave dele, que é o nome dele. Né? Aqui é o nome name, aqui é o nome rooms. Cada nome desse aqui é uma chave, inclusive aqui no método. E em verdinho aqui, cada nome desse aqui é um valor. Então se atente a isso.
chave é esse em vermelhinho, que é o nome da propriedade, e o valor da propriedade. Então, chave é o nome da propriedade e valor aqui, o valor desse nome é o valor de cada propriedade. Ok? Se atenha a isso. Um detalhe importante, um objeto não pode ter duas chaves com o mesmo nome. Então, eu não poderia ter aqui name e name embaixo. Eu não poderia ter isso. Porque cada propriedade é única e ela vai acessar o seu valor correspondente. Mas eu poderia ter valores iguais para propriedades diferentes. Então, se eu tivesse aqui name e sobrenome, né? Name, last name, eu poderia ter aqui Silva e Silva? Poderia, não ia afetar em nada. Mas eu não posso ter aqui name e name. Isso eu não poderia ter como nome aqui das minhas variáveis que agora se transformaram em propriedades. Só você lembrar disso. Agora as variáveis aqui se transformaram em propriedade, porque elas estão dentro do objeto. E as minhas funções se transformaram em método, porque também estão dentro do meu objeto, ok? Bom, então aqui a gente tem algumas chaves, como eu já falei. Aqui nós temos os valores. E esses valores, aqui na minha primeira propriedade name, ele é uma string, aqui ele é um número, aqui ele também é um número, aqui ele é um boolean e aqui ele é um array. Então você já está percebendo que dentro das minhas propriedades eu posso utilizar aí variáveis e atribuir valores como string, números, booleano. Eu posso atribuir arrays, né? Posso atribuir funções. Olha que interessante. Então, em JavaScript, diferente lá de HTML, onde eu tenho o nome e o valor, e em CSS, onde eu tenho a propriedade e o valor, aqui em JavaScript eu posso ter mais strings aqui, mais arrays, mais números, funções, inclusive objetos. Eu posso ter uma propriedade que recebe um objeto. Então, o JavaScript, eu posso atribuir essa diversidade aí de atributos para a minha propriedade. Então, se atente a isso que a gente vai utilizar, ok? Mais para frente. Aqui, então, são as propriedades do meu objeto, como está descrito aqui, e aqui o método. Eu poderia ter mais propriedades e eu poderia ter mais métodos aqui para baixo. Como a gente está representando um hotel aqui de forma bem simples, como está no livro, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 propriedades e a gente tem um método apenas, ok? Bom, prosseguindo, criando um objeto, notação literal. Bom, a notação literal é a maneira mais fácil e mais popular de criar objetos. Há várias maneiras de criar objetos, mas a gente vai ver essa daí que é a primeira. O objeto é as chaves e seus conteúdos. Bom, o objeto é as chaves e os seus conteúdos. É o que a gente está vendo aí. Então, note que o objeto tem ali, é uma variável, tá? A variável hotel. Ela é igual, eu abro, fecho chaves, lá no final, ponto e vírgula aqui no final. E dentro aqui, eu tenho tudo que é armazenado dentro dele, o conteúdo. Faz parte do meu objeto. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente se refere ao objeto hotel. Né? O hotel aqui é um objeto. A gente separa por 2 pontos cada chave, lembra das keys, as chaves? Então, cada chave aqui eu separo por 2 pontos e aí vem o seu valor. Se for string, eu coloco aspas simples ou aspas duplas. Você voltar ao conteúdo anteriormente, você vai ver como é que declara aí as variáveis, né? E os seus valores. No caso da string, eu coloco aspas simples ou aspas duplas. No caso de número, eu não preciso. No caso de array, eu abro o colchete e digito os valores lá dentro, como a gente viu já anteriormente. Bom, aqui então eu tenho as chaves, aqui os valores, aqui um método e aqui o valor desse método. Método também tem um valor. Aqui seria a variável para chamar esse método e aqui tem o seu valor. Correto? E como que eu faço para poder acessar isso? Bom, acessando um objeto com a notação de ponto. A gente vai ter aqui 2 formas de acessar o nosso objeto. A gente pode acessar ele através do ponto, que é o operador membro, lembra disso?
O operador membro é a forma de a gente acessar. E nós temos também a forma de colchete. A diferença é que eu não posso chamar um método dessa forma aqui. Aqui, por exemplo, eu atribuí uma variável hotel name, ela recebe hotel, que é o objeto, ponto name. Então, o hotel name, aquela string, deixa eu voltar aqui, aquela string aqui, o nome quai, que é o nome do hotel, essa variável vai receber aquele valor, ok? E aqui embaixo, rooms free, que seria o quê? Quartos livres, né? O nome da variável aqui, rooms free. Ele recebe o hotel, check availability, que é o quê? Availability é essa função aqui, né? Esse método, ele vai trazer a quantidade de quarto disponível. E como que eu acesso isso? Hotel, ponto, e aí eu digito o nome do método. E aí eu atribuo isso a uma variável. Tudo bem até aí? Bom, existe outra forma de fazer o acesso a essa variável, a esse valor dentro do meu objeto? Sim, com a notação aqui de colchete. Porém, eu só consigo acessar dessa forma aqui as propriedades do meu objeto. No caso aqui, name é uma propriedade do objeto, não é um método. O método aqui, no caso, é a minha função, que se transformou num método. Lembra que eu falei aqui anteriormente? Nos objetos, as funções nos objetos têm nome de método. Então, como que eu acesso método? Somente com o operador ponto. Tá? O operador de membro ponto é a única forma que eu tenho de acessar o meu método, ok? É uma função que se transformou em método. Nesse caso aqui, eu consigo acessar através de colchete, porque nesse caso aqui, trata-se de uma propriedade, ok? Bom, continuando. Criando objetos com notação literal. Bom, a gente já vai para a prática, criar um objeto, né? E esse exemplo aqui, ele começa criando um objeto com notação literal, que é a forma mais fácil que a gente vai, inclusive, utilizar no livro, e você vai utilizar muito no decorrer da sua jornada de programador. Tá? Esse objeto é chamado de hotel, então var hotel. Quando eu vou declarar um objeto, eu já declaro var hotel igual, abro e fecho chaves, ponto e vírgula. Já declarei meu objeto. E aí eu vou começar a declarar ali as minhas propriedades e métodos. Tá? Esse objeto que representa o hotel é chamado de quai. Ele possui aqui 40 quartos e 25 estão reservados. E aqui eu tenho uma função, né, que é a função que se transformou em método, né, que é o check availability, que é o quê? É uma função que vai verificar a disponibilidade de quartos. Então, para acessar a propriedade do objeto, o nome objeto é seguido por ponto, como a gente está vendo aqui embaixo, ó. Hotel, ponto. Aqui embaixo, a função, né, o método. Quando eu falar função, pessoal, quando eu estiver falando de hotel, no caso aqui que é um objeto, você encara como método. É que é tão costumeiramente a gente falar função, que quando a gente vê assim um nome com abre e fecha parênteses, a gente chama de função. Dentro do objeto, isso é chamado de método, ok? Bom, e aqui eu acesso também o método com ponto. Então, essas são as formas de eu acessar. Perceba aqui que eu criei uma variável, e aí eu busquei lá no meu HTML, que a gente já vai praticar, o document.getElementById, abro e fecho. Isso aqui também é um método desse objeto. Olha que interessante. Isso aqui é um objeto do JavaScript, tá? Já é um objeto nativo. Ponto, que é o operador membro. E aqui eu vou chamar o quê? Vou chamar um método, que é uma função. É uma função nativa, que se transforma em método. Por quê? Porque trata-se de um objeto. Então, getElementById, abro e fecho parênteses, e aqui ele buscou, né, um ID hotel name, que a gente já vai ver isso na prática. Depois ele pegou e criou, né, essa variável LName. Ele pegou essa variável LName aqui, ponto, text content,
igual, e aí ele jogou o conteúdo da variável hotel, que é o objeto, .name, né, acessou aqui o name, lá dentro do nosso elemento ID. E ele fez a mesma coisa aqui com a disponibilidade, né, checando aí a função, né, o método check availability. Availability, nome até difícil em inglês, mas é bom que você já vai aprendendo. Availability significa disponibilidade, check disponibilidade. E aí ele joga isso também dentro da variável rooms.textContent, ele fazendo aqui essa continha aqui em cima, ó. These rooms, o que é o these? O these é os quartos desse objeto, these, né? These em inglês é este. Então, este objeto aqui, rooms, quarto, 40, menos this bucket. This, de novo, desse objeto, bucket, reservado. Então, 40, no caso aqui, menos 25, vai dar um resultado de 15, que a gente já vai ver desenvolver na prática. Então, o que você tem que se ater aqui? Essa é a anotação literal para declarar um objeto. Var, o nome do objeto que você quer criar, igual, abre e fecha. O conteúdo aqui dentro vai ser propriedades e métodos, ok? E aí depois você pode chamar isso daí. Vamos desenvolver a nossa prática. Abra seu Visual Studio Code. Vamos vir aqui no nosso explorador. E aqui dentro, C03, a gente está no capítulo C03. Vamos criar aqui o nosso object literal.html. Vamos no nosso index aqui também. E aqui, essa tr aqui, nós vamos dar um shift alt, seta para baixo. Aqui vai ser o nomezinho de 3. E nós vamos dar um nome aqui de object. É isso? Object literal. Aqui nós vamos pegar o object literal, já pegou. E aqui eu vou copiar o nomezinho aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl S para salvar. A gente não tem do JS, né, o arquivo em JavaScript, mas não tem problema. Mas a gente já deixou, vamos até abrir aqui para ver como é que ficou no Open with Live Server. Bacaninha, nós já temos aqui o nosso objeto literal. Vamos voltar aqui, vamos abrir agora o nosso objeto literal, que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até copiar aqui, né? Vamos sempre para o reaproveitamento de código, Ctrl A, Ctrl C, object literal, Ctrl V. E aqui vai ser objeto literal, né? Objeto literal. Aqui o título eu posso escrever em inglês, em português, não tem problema. É mais a questão mesmo do quando é os nomes dos arquivos. Aí sim eu vou ter que deixar em aí eu vou ter que deixar em inglês. Aqui é object literal. Eu não tenho esse arquivo criado ainda. Eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl S para salvar esse arquivo aqui. Vou vir aqui dentro da minha pasta JS do C03, vou clicar aqui em arquivo novo, Ctrl V e OK. Agora está criado também tanto o meu object literal quanto o meu object literal HTML, JS e o HTML. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui o meu H1, vou deixar o HTML pronto. Esse hotel aqui, ele se chama no livro Travel Worth. Eu acho que essa é a pronúncia. Praticando o inglês aí a gente vai melhorando. Vai ter uma div info. Dentro dessa div info, nós vamos ter aqui um H2. E esse H2 vai ser um hotel availability. Ok? Eu posso até colocar traduzido. Vamos deixar aqui então disponibilidade. Bom, aqui dentro da minha div ainda, dentro de disponibilidade, eu vou ter uma div ID que vai ser
já está pré-definida, tá? Hotel name. Lá na primeira aula, se você está pegando essa aula agora, volta lá na primeira aula para você fazer aí a pré-definição do seu CSS, ok? Bom, e aqui dentro, aqui sim na div nós vamos chamar availability. Availability, que é disponibilidade. E aí dentro dessa div nós vamos ter um parágrafo com ID rows de 4, né? E nós vamos ter um parágrafo escrito. Esse eu posso botar em português, que é quartos livres. Quartos livres, vamos deixar assim. Ctrl S para salvar. Vamos dar um Open with Live Server. Ele não pegou aqui o CSS. Por quê? Porque eu não estou chamando CSS. Então, vou vir aqui e descomentar isso aqui. Ó. Por isso que é importante você fazer reaproveitamento de código, que eu não preciso mais digitar nesse caso aqui. Ctrl S para salvar. Pronto, já está aqui. Deixa eu até colocar esse arquivo para o lado. Deixa eu colocar esse arquivo aqui. Só que ele inverteu aqui, né? Aí, ok. Deixa eu minimizar aqui. Bom, está aqui do lado certinho o nosso arquivo. Agora, eu vou fazer o nosso objeto literal. Nós vamos aprender agora a fazer o objeto literal. Então, vou vir aqui. Primeira coisa, eu vou aqui setar, né? Opa. Ctrl, ponto e vírgula. Eu vou setar meu objeto. Ou iniciar, né? Iniciar meu objeto. Primeira coisa que eu vou declarar aqui, var hotel, nome do meu objeto, igual, abro e fecho chaves. E aqui embaixo, ponto e vírgula. Pronto, já consegui criar meu objeto. Agora eu vou para as minhas propriedades. Eu vou até comentar aqui e digitar. Propriedades. Que são o quê? Que são variáveis. Para você não esquecer. Okay? A primeira, name. Poderia colocar aqui o nome da minha propriedade em português, não tem problema. Vou até colocar em português. Não vou deixar em inglês porque programação é em inglês, mas eu poderia colocar aqui nome, tá? Mas vou colocar aqui name, 2 pontos. Abro e fecho aspas simples. O nome do hotel vai ser, aqui eu vou dar um nome para o meu hotel, vai ser o Hotel Ibis, tá? Vírgula. Um detalhe importante. Sempre que eu for colocar uma nova instrução, eu coloco vírgula. Se for apenas uma instrução dentro do meu objeto, eu não preciso colocar a vírgula, ok? Então, vírgula, nova instrução, rooms, que é no caso aqui os quartos. Vão ter 40 quartos esse hotel aqui, não tenho que colocar mais. 100 quartos. Se eu parasse por aqui, não precisaria botar a vírgula, mas eu tenho mais instrução, vírgula. Aqui eu vou colocar o booked, que é o que? Ocupado. 2 pontos, eu vou ter aqui 37 quartos desse hotel ocupado. Vírgula. E agora eu vou digitar uma função que vai se transformar em método. Então, eu vou vir aqui em function. Essa function, abro e fecho, parênteses, abro e fecho chaves. Dentro dessa function, eu vou digitar o quê? Eu vou digitar aqui a minha instrução da função. No caso aqui vai ser um return. Esse return, o que eu quero que essa função faça? Tá? Não se atenha a isso aqui. Isso aqui você vai aprender a fazer muito. Se atenha ao objeto. Essa função eu só quero que ela faça a subtração entre a quantidade de quartos e a quantidade de quartos que tem preenchido, né, ocupado, para eu ver a disponibilidade. Então, eu vou colocar aqui um this, ponto, no caso aqui, rooms, menos o this, ponto, booked, ponto e vírgula para fechar, ok? Aqui, deixa eu colocar aqui, barra, barra, esse this necessita esse this, porque é dentro da
função. Tá? Se fosse fora da função, você não precisaria colocar o this. Só que lembra que eu falei que a função ela se transformou em quê? Em método. E método tem nome de variável. Então, a nossa variável vai se chamar check availability. Availability. 2 pontos. Pronto, agora eu tenho um método que recebe esse valor, que é uma função. Ok? Eu acho que agora ficou mais claro, né? E detalhe, se eu tivesse mais um método, eu vírgula aqui e digitaria mais um método. Como eu não tenho, eu finalizo aqui. Então, desde lá de cima, eu vim colocando vírgula, 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 e aqui não precisou mais porque fechou. Ok? Prontinho. Está digitado aqui o nosso objeto no JavaScript de forma literal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou atualizar os dados aqui dentro do meu HTML. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, comentar aqui, atualizar dados dentro do HTML. Ok? Então, eu vou criar aqui uma var que vai se chamar elname, variável elname. O que vai ser? O que a variável elname vai receber? Vai receber um objeto. Esse objeto aqui já é nativo do JavaScript, que é o document, operador, né? Operador de membro. Qual que é o método que eu vou utilizar? É o getElementById. O que esse elemento faz? Ele pede para eu pegar o ID de alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui o ID, eu vou vir aqui no meu objeto literal, eu vou pegar aqui o ID hotel name, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro, ponto e vírgula. Bom, ele armazenou esse valor dentro dessa variável, ok? Ele pegou o elemento byId. O que seria esse elemento? Seria como se fosse esse espaço aqui, ó. Não tem nada aqui, ele armazenou isso aqui na variável. Só que agora eu quero colocar um valor lá dentro. Então, eu chamo de novo elname, elemento name, ponto. Vou chamar aqui uma propriedade, que é o text content. Ó, é uma propriedade igual hotel.name. O hotel, o que é o hotel? É a variável nome do meu objeto, hotel. Ponto, operador membro, e aqui eu posso chamar, se eu der um Ctrl espaço, ó, eu posso chamar o booked, eu posso chamar o método check availability, eu posso chamar o name, e eu posso chamar o rooms. Mas eu quero o que aqui? Eu quero o name, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S aqui para salvar, ó, já colocou o nome aqui, Ibis. Olha que legal. Então aqui o que eu fiz? Aqui peguei o elemento. E embaixo, o que eu fiz? Deixa eu até dar uns backspace aqui. O que eu fiz aqui? Atualizei o HTML com a propriedade do objeto. Não foi isso que eu fiz? Eu atualizei o HTML com a propriedade do objeto. Qual a propriedade do objeto? Name. Isso aqui é uma propriedade do objeto. E o que é o valor dele? Ibis. Se eu trocar aqui Ibis, por exemplo, e colocar aqui Hotel 10, Ctrl S. Ó, Hotel 10. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Porque a gente ainda quer atualizar o quê? Nós queremos ver a quantidade de quartos livres. Então, eu vou dar aqui um Ctrl ponto e vírgula e eu vou atualizar a disponibilidade de quartos. Então, vou criar aqui uma variável chamada elemento rooms, que vai ser o quê? Uma document.getElementById. À medida que você for fazendo isso aqui, você vai ficando craque. Você vai fazendo já assim, no automático. Já peguei ali o ID, elemento rooms, ponto, text content, vai ser igual ao quê? O objeto hotel,
Só que agora eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o método. Então, eu vou chamar o método check availability. Availability. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Só lembrar esse detalhezinho aqui. Ó. Quando você chamar o método, abre e fecha parênteses, vazio aqui, porque eu não estou passando nenhum parâmetro. Mais à frente você vai aprender a passar parâmetro. Mas aqui eu só chamo ele com o meu parêntese aqui dentro vazio. Ctrl S para salvar. E olha só que bacana, ele fez a conta para a gente. O meu hotel agora já ocupou 45 vagas. Quantas vagas eu tenho disponível? 55. Agora você imagine isso daqui quando tiver tudo dinâmico, sincronizado, com interação com o usuário. Você não vai precisar fazer nada. Tudo que for feito no seu... Né, óbvio que eu estou fazendo um devaneio aqui mais à frente, quando você estiver programando lá na frente. Essas coisas vão ser tudo dinâmicas. Você não vai precisar ficar alimentando aqui. E aí vai acontecendo de forma automática. O seu sistema ele vai se alimentando e vai trazendo os resultados, vai retornando aí o resultado. Então, aqui a gente trocou o nome do hotel e a quantidade aí de quartos livres. Ok? Bom, vamos continuar. Bom, aqui criando mais objetos literais. O que difere aqui do outro? Basicamente nada, somente os dados. Tá? Aqui vai funcionar exatamente da mesma maneira. O nome é mostrado usando o código, né? Aqui, ó, só mudou o nome, né? Ele vai ser mostrado lá para você depois no resultado. O método check availability vai também fazer o nosso retorno de quantidade de quarto. Só que é o seguinte, se esse site tivesse 1000 hotéis, a única coisa que precisaria mudar seria as 3 propriedades desse objeto. Seria o quê? O nome, o quarto e a quantidade de quartos ocupados, né? Seria isso. Como criamos um modelo para o hotel utilizando dados, o mesmo código pode acessar e exibir detalhes para qualquer hotel que segue o mesmo modelo de dados. Se houvesse 2 objetos na mesma página, você criaria cada um usando a mesma notação, mas iria armazená-los em variáveis com nomes diferentes. Então, a gente pode utilizar essa base de código aqui, a gente poderia utilizar isso aqui para vários hotéis. Né? Só ia mudar aqui os valores. Então, imagina qual é o poder do JavaScript para você criar aí os seus sistemas. E nós vamos criar aquele outro objeto ali. Vamos, na verdade, fazer mais uma prática, né? Desenvolvendo a nossa prática. Bom, volta aí então no seu Visual Studio Code. Aqui no objeto literal, a única coisa que a gente não fez aqui, a gente colocou aqui objeto literal. Pode deixar o objeto literal. Melhor, vamos colocar aqui JavaScript EAMP. Vamos seguir o nosso padrão, né? Padrão de qualidade lá em cima. EAMP, que é o E comercial, jQuery, capítulo. Aqui é o capítulo 3 ainda que a gente está. Só que aqui vai ser funções, métodos e EAMP novamente, objetos, objeto literal. Beleza. Ctrl S para salvar. Nós vamos criar aqui agora o nosso objeto literal 2. Então, object literal 2.html. Vou até pegar esse textinho aqui, dar um Ctrl C. Aqui dentro do nosso JavaScript, Ctrl V.js. Vou abrir aqui o nosso index. Vou minimizar aqui o explorador. Vamos duplicar aqui, Shift Alt, seta para baixo. Nós vamos ter aqui 4, objeto literal 2. E aqui a gente só vai colocar o 2, o 2, o 2 e o 2. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o nosso index. Posso fechar isso aqui, não sei porque estava aberto. O objeto literal aqui, então presta atenção, nós vamos dar um Ctrl A, Ctrl C. E no objeto literal 2, Ctrl V.
A única coisa que a gente vai mudar aqui é colocar um 2 aqui na frente. Nós vamos aproveitar toda essa base de código. Vamos abrir ele aqui no nosso navegador com Open with Live Server. Bom, abrimos ele aqui. Só que ele está chamando aqui o objeto literal. Posso fechar aqui o 1. Ele está abrindo o objeto literal 1. Então, vou colocar aqui um 2. Ctrl S para salvar. E ele já tirou ali para a gente. Bom, novamente, objeto literal 2. O que a gente vai fazer aqui? É praticamente a mesma coisa, né? Aqui nós vamos direto. Var hotel igual, abro e fecho chaves, ponto e vírgula. Sempre faz isso para você já ficar tranquilo, para não ter nenhum erro. Porque às vezes você esquece de fechar a chave, esquece ponto e vírgula, pode dar erro aí no seu código. Tá bom? Name, 2 pontos. Aqui nós vamos colocar nome de hotel. Nós vamos colocar Odara Hotel, vírgula. Nós vamos colocar aqui o Rooms, 2 pontos. Esse hotel aqui é maior, ele tem 300 quartos, um hotel gigantesco. Booked vai ser 253 pessoas nele, então está bem cheio o hotel. E o nosso check, availability, 2 pontos, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, e aqui nós vamos ter um return, e esse return nós temos um this, nesse objeto eu quero o rooms, menos um this, né, que é esse objeto, eu quero o bucket, ponto e vírgula, ok? Bom, fechamos aqui o nosso objeto, agora eu vou usar essas informações, então vou vir aqui var, elemento name, eu quero que ele pegue o document, ponto get element by id, aonde que eu quero que ele pegue isso daí? No hotel name. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero que o elemento name, ponto text content, ele receba o hotel, que é o meu objeto, ponto name. Posso até, para facilitar a minha vida, duplicar isso aqui, só que aqui vai ser um objeto. É rooms, elemento rooms, Ctrl C, Ctrl V, aqui eu quero que ele pega, ao invés de ser o name, eu quero que ele pegue o meu método. Abro e fecho. Bom, ok, tá certinho, falta só trocar aqui, né? Ele vai pegar o get element by rooms. Ctrl V. Ctrl S para salvar. Então, Odara, 47 quartos livres. Se eu trocar aqui, vou colocar 400. 147 quartos livres. Ou, enfim, aqui eu posso mudar os valores que vai alterar aqui dinamicamente. Bom, finalizamos então essa videoaula. A gente criou aí objetos literais e na próxima videoaula a gente vai começar a criar aí construtor. Nós vamos criar aí notação de construtor junto com os nossos objetos. Nós vamos ainda continuar nesse capítulo de objeto, que a gente tem bastante coisa para ver. Esse capítulo é bem extenso. Eu acredito que ele seja até o maior capítulo do livro. Mas é um capítulo aí que a gente tem que aprender bastante coisa referente aos objetos. Então, peço para mais uma vez que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, chame pessoas interessantes que querem desenvolver uma nova habilidade, se inserir no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar, ou até mesmo pessoas que podem ajudar o canal, tá? Dando dicas, me instruindo, porque eu também sou um eterno aluno, estou aprendendo, apesar de eu programar há algum tempo, eu sou um eterno aluno, estou aprendendo muito, ok? Um forte abraço e eu vejo você na próxima videoaula.